A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Daquela palavra que eu falei com vocês, que eu ia falar sobre a grande tribulação, né? E as 7 taças do Apocalipse. Então, irmãos, vamos estar começando o nosso estudo nessa manhã, né? E quero também aproveitar e falar para os irmãos, se os irmãos gostarem dessa palavra, para o irmão compartilhar essa palavra com alguém. E deixar o seu comentário e deixar o seu like, tá bom? Então vamos, antes de fazer essa palavra para os irmãos aqui, eu gostaria de estar fazendo uma oração nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, nós se encontramos na Tua presença reunidos num só pensamento, num só propósito. E quero te pedir agora, nesse momento, que o Senhor venha abençoar esse estudo. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a mentalidade do Teu povo, Pai, para que ele possa entender a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que se eu tiver alguém, Senhor, precisando de ouvir essa palavra no leito de dor, Deus, que o Senhor vai lá e cura agora essa pessoa, Pai. Levanta essa pessoa agora nesse momento, nesse leito de dor, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha ficar presente nesse estudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui, né, já dar a continuidade do nosso estudo, que está ali no livro de Apocalipse, né, que fala sobre a grande tribulação, que diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. A grande tribulação. A grande tribulação, um período de grande aflição jamais visto, que virá sobre todos os moradores sobre essa terra. Logo após a ressurreição dos que morreram em Cristo, o arrebatamento é um conjunto dos que estiverem vivos. Isaías, capítulo 26, versículo 29 ao 21. Se os irmãos tiverem uma Bíblia, os irmãos podem estar me acompanhando. E em Mateus 24, 21. Vamos ver o que está escrito em Mateus 24, 21, irmãos. Diz assim, irmãos: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis o Cristo, está aqui, olha ele ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grande prodígio que, possivelmente, vai enganar até os escolhidos. Então, irmãos, a grande tribulação significa isso, né? Às vezes a gente passa um problema na nossa vida e a gente pensa que é uma tribulação, mas não, mas vai vir uma tribulação nesse mundo pior ainda do que os problemas que a gente tem no dia atuais. E continuando aqui no estudo, né? Durará uma semana de ano, significa 7 anos, conforme profetizado por Cristo em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Os irmãos podem também estar lendo lá também, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nesse período, o anticristo governará, iludindo a terra com falso acordo de paz entre os árabes e os judeus. Também haverá ilusória prosperidade no mundo. E no meio de uma semana de ano, aos 3 anos e meio, o anticristo romperá o acordo com o judeu e se reunirá com os restantes das nações para destruir os descendentes de Abraão. Por causa dos escolhidos, esses dias de tribulação serão abreviados e Cristo voltará visivelmente para salvar o povo de Israel. Mateus 24, 22. Nesse dia, os judeus verão que aquele que vem para salvá-lo da aniquilação total é o mesmo que feriram na cruz e chorarão amargamente, reconhecendo como único e suficiente Deus, né? Está escrito ali no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 13, e Isaías 45, verso 6.
Então, irmãos, aqui na apostila está falando, né, que vai se levantar ali, né, um homem que é totalmente da tribulação, né, irmãos, que é o anticristo. E ele vai fazer um acordo. Essas duas nações vão fazer um acordo e vai assinar um acordo de paz. Então vai ter paz 3 anos e meio só. Mas depois que romper esses 3 anos e meio, aí vai vir a grande tribulação, irmãos. Um período, como a Bíblia descreve aqui, um período que a gente nunca vimos como vai acontecer, né? Que vai ser, já está acontecendo, guerra, né? Nação contra nação. Mas quando esse acordo de paz, né, que já foi assinado, durar, ele foi assinado esse ano, né? Então, quando ele vai durar 3 anos e meio. Aí, quando terminar esse acordo de paz, vai ser pior. Aí vai vir a grande tribulação, né? Mas Deus não vai deixar a gente passar pela grande tribulação, né? Deus vai recolher o povo dele antes desse período da grande tribulação, né? E é por isso que nós devemos estar preparados, irmãos, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia certo que Cristo vai voltar nessa terra, né? Ele fala assim, para a gente estar vigiando, que é ali no livro de Mateus, né? Fala sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? Nécia significa o quê? Ficar no sono da indolência, né? Vai para a igreja quando quer, né, irmãos? Lê a Bíblia quando quer, ora quando quer, né? Fala que é cristão, mas não tem aquele compromisso com Deus, né? E é necessário, irmãos, a gente ser cristão, sim, dentro da igreja e até fora da igreja nós temos que manter essa postura de cristão ao Senhor Jesus, né? Então, continuando o estudo, vamos estar lendo explicando sobre o anticristo. O que significa anticristo? Significa que ele quer ficar no lugar de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo ele foi rejeitado pelos judeus. Está escrito ali no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 11. E o próprio Jesus Cristo disse, né? Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebereis. E se outro vier no seu próprio nome, né? Certamente o recebereis. João 5, versículo 43. Ele se referia ao falso Messias, que virá do futuro, que será recebido por muitos, como se fosse ele, o Cristo. Os 12 apóstolos e João parece ter sido o único que compreendeu a profundidade da fala de Jesus Cristo, em João capítulo 5, 43, porque ele fala, filhinhos, já é a última hora, né, irmãos? Então, João aqui reconheceu, né, que o que Jesus falou ali foi verdade, que já é a última hora, que o que Jesus, quando ele foi pregado na cruz, ele foi rejeitado pelos judeus, né? Ele veio para ajudar, dar vida e salvação aos judeus, mas só que os judeus, ali eles não reconheceram ele como salvador do mundo, né? E rejeitaram ele. Tanto que é que ele pediu a Herodes e a Pilatos, né? Crucificar Jesus. E Jesus ali foi crucificado, porque o mesmo povo que ele curou, que ele salvou e libertou, foi o mesmo povo. Alguns, né, irmão? Não foram todos. Mas a maioria, né, pediu para crucificar Cristo. E Cristo ali foi levado ao madeiro. Mas isso aí também já era um plano de salvação para a humanidade, né? Porque agora todo aquele que crê será salvo, né? E logo após o ministério de Jesus veio o ministério do apóstolo Pedro, João e Paulo, né? Que foram os apóstolos de Cristo que andaram com Cristo aqui na Terra. Então, eles pregaram, né, nessa palavra, que aquele que agora que ouvir a palavra e crer e aceitar, esse será salvo. Independente de nação, né? Independente de nação, independente de religião, né? Aquele que crê será salvo. Aquele que crê no sacrifício de Cristo na cruz, esse será salvo, né, irmãos? E continuando aqui na palavra, vou estar falando também um pouco sobre os selos, as 7 trombetas, né? Como visto, a grande tribulação durará ao todo 7 anos e será dividida em 2 fases. Uma falsa grande paz e uma grande aflição, porque haverá tão grande aflição
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Está escrito em Mateus 24, versículo 21. O profeta Daniel nos fala acerca desse período. É a última das 70 semanas profetizada por esse profeta Daniel. Então, os irmãos depois vão lá, né, no livro de Daniel, e pode estar vendo essa referência bíblica, que se conta Daniel 9, versículo 24, e vai até o 27. O número 7. O livro é composto ao redor do simbolismo do número 7. Há 7 cartas para 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 espíritos e um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, 7 tochas, 7 trovões, um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. A besta semelhante ao leopardo, com 7 cabeças. Está escrito em Apocalipse 13, capítulo 1. A besta escarlate, com as 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 países, né, irmãos, que vão fazer um acordo com o anticristo. 7 montes, 7 reis. O número 7 se destaca em todas as partes da Bíblia. A Bíblia começa com 7 dias da criação e termina com o livro acerca do destino final do universo, escrito em símbolos de 7. 7 é o número favorito da criação. Há 7 dias na semana, 7 notas na música, 7 cores no arco-íris. E no capítulo de 6 ao 9 de Apocalipse, vemos o juízo de Deus caindo sobre toda a humanidade através da abertura dos selos e ao tocar das suas 7 trombetas. Morte, guerra, calamidade, a natureza se transformando, pragas, desastres, pestes, tudo acontecendo e tudo se tornando caos. Mas tudo isso vai acontecer, irmãos, não por vontade de Deus, né? Porque na verdade Deus quer que todos se arrependam, né? E todos participem da salvação. Mas pelo pecado e pela dureza do coração dos homens, Deus vai permitir que isso aconteça, entendeu, irmãos? Deus vai permitir. Esse período é o começo do império do anticristo sobre a terra. É o período em que, aparentemente, haverá paz em Israel e outras nações, devido a um acordo assinado entre Israel e o anticristo. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que se consuma. E está determinado, será derramado sobre o assolador. Daniel 9, versículo 27. Então nós vamos aqui ler o primeiro selo. O primeiro selo vai ser um cavalo branco, um cavaleiro, que sai para pelejar. Muitos dizem que é o Senhor Jesus Cristo, mas não é, né? É o anticristo. O segundo selo, o cavalo vermelho, significa a guerra. Depois que esse cavalo branco vir na terra, vai vir muita guerra também. O terceiro selo, cavalo preto, significa fome. Que com a guerra, com a destruição das coisas, né, irmão, vai vir a fome. O quarto selo, o cavalo amarelo, significa a morte. Porque com a fome e as guerras, vai ter muitas mortes também no mundo. O quinto selo, a visão dos mártires por amor ao evangelho. Muitas pessoas vão perder a vida, né, irmãos? Porque vai ter aquilo também chamado o sinal da besta, que é o número 666, né? Que as pessoas falam que é um chips. E a pessoa que implantar esses chips na mão, né? Que é a mão que significa a mão do trabalhador, ou na testa, o que vai acontecer? A pessoa vai ser teleguiada por aqueles chips, né? E só vai poder comprar e vender quem tiver a marca, né? Ou o número da besta, que é o anticristo, né, irmãos? Então nós precisamos estar muito vigilantes, porque a palavra de Deus fala que vai se enganar até os próprios escolhidos de Deus, né? Então tudo que acontecer no mundo, a gente tem que estar de olho, né? A gente tem que estar observando, né? Porque o anticristo está aí, né, irmão? Querendo ceifar a vida das pessoas. O diabo também. Porque o diabo também está por detrás disso também. Não é só o anticristo, não. Porque, inclusive, o anticristo é usado pelo diabo. A besta e o falso profeta. Né? E vão enganar muitos.
Mas aqueles que tiver na presença do Senhor, esse ele não vai conseguir enganar. O número 6, terremotos, é o sexto selo. Terremoto, escurecimento do sol, a lua se tornando de sangue, as estrelas caindo do céu sobre a terra, o céu se retirando, os montes e as ilhas serão removidos dos seus lugares. E já no capítulo 7 do Apocalipse, fala, vemos uma espécie de parêntese, onde é falado cerca de 144 mil remidos de Israel, que serão selados por ordem de Deus sobre os mártires na glória. O sétimo selo, irmãos. Ao abrir, se faz meia hora de silêncio no céu. As 7 trombetas serão entregues aos 7 anjos. A cada abertura, um dos primeiros do 4 selo, um dos 4 seres viventes, clamou, como em alta voz de trovão. Ao abrir o 5º selo, as almas que estavam debaixo do altar, no céu, clamando com grande voz. Com o rompimento do 6º selo, a terra começou a tremer grandemente, até o universo ficar todo abalado. Mas na abertura do 7º selo, não se ouvia nenhuma voz ou qualquer movimento da natureza. Fez-se o silêncio no céu por quase meia hora. E Deus, o Cordeiro, e os 4 seres viventes, os 4 anciões, e as miríades de anjos, os mártires, todos permaneceram silenciosos e na expectativa de que vinha sobre o mundo. Note que isso durou quase meia hora. 30 minutos de silêncio opressivo no céu. Parecia interminável, como se esperasse a gigantesca detonação. Foi a calma, antes da tempestade. Já havia um sombrio relâmpago. Depois do temporal chega mais perto, ouviram as terríveis trovões. E grande dia. Então veio a completa calma e o perfeito silêncio. Nenhum movimento até o romper e, de repente, mais horrenda tempestade. Maior cataclisma de todos os séculos. Foi investida de todas as hostes celestiais no conflito final para arrancar a terra das mãos da antiga serpente que é o diabo e seus exércitos. Então, irmãos, aqui fala, né, que depois do 6º selo ser aberto, os anjos vão se reunir e eles vão, né, tocar a trombeta, né, irmãos? E ali Deus também vai derramar as 7 taças, né? E derramando as 7 taças do Apocalipse sobre a terra, o que vai acontecer? A terra, irmãos, você vai ser destruída. Entendeu? E esse silêncio no céu é porque Deus quer dar final nessas coisas todas, né? E fazer um novo céu e uma nova terra, né? E a palavra de Deus fala aqui, na primeira trombeta, o que vai acontecer? Sai raiva e fogo misturado com sangue, que queima a terça parte da terra. A segunda, algo grande é jogado no mar, a terça parte da terra se torna sangue. A terceira trombeta, uma estrela no monte Absinto cai no céu e no rio e transforma a terça parte das suas águas. A quarta trombeta é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, fazendo que se escurece. A quinta trombeta, uma estrela cai da terra e um poço no abismo se abre, enchendo o céu e a terra de fumaça, onde sai uma grande nuvem de gafanhotos que fará danos àqueles que não tiverem o sinal na testa, o sinal de Deus. A sexta trombeta, são soltos 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates, e eles matarão a terça parte dos homens. Então, irmão, aqui no capítulo 10 de João, ele fala, né, que ele ouviu 7 trovão, mas recebeu a ordem de não revelar o que ouviu. Depois, o meu livro das mãos do anjo, e 7 trovões fizeram soar as 7 vozes, como se fosse um eco retumbante de améns. No Salmo 29 diz, o Deus da glória troveja, né? E João 6, capítulo 26 ao 14 declara, quão pouco é que temos ouvido dele, e quem, pois, entenderia o trovão e seu poder. E já aqui no capítulo 11, do capítulo 1, versículo 14, narra a história de 2 testemunhas. Não se sabe quem serão ainda, mas alguns dizem que é Enoque e Elias, por não terem passado pela morte.
Outros dizem que serão Elias e Moisés, devido aos sinais que farão. Outros ainda dizem que serão duas pessoas contemporâneas à grande tribulação. Mas o mais importante é entender que seu papel nesse período tão conturbado da história da humanidade de pregar o Evangelho profetizando sobre o futuro durante 1260 dias. Mais uma vez, Deus dá uma chance ao pouco de se converter dos seus maus caminhos, né, irmãos? E aqui Deus fala aqui, né? A sétima trombeta, o reino do anticristo cai e o reino de Cristo é estabelecido. E já no capítulo 12, do versículo 14, vemos descrito sobre a mulher e o dragão, a luta de Miguel com esse dragão, da besta, que sobe do mar e sobe da terra, sobe sobre o cordeiro e o cântico de 144 mil remidos, e proclamarão o juízo de Deus, feito por 3 anjos, a ceifa e o justo, né, irmãos? Então, aqui nós já estamos terminando, né, o nosso estudo. Agora eu vou dar só a última parte que fala sobre as 7 taças, né, irmãos? E depois eu vou estar fazendo a oração final. A primeira taça derramada sobre a terra chega uma chaga maligna. É feita naqueles que têm o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. Então, todos aqueles, né, irmãos, que deixaram colocar essa marca, esse sinal, Deus vai derramar a taça da ira dele, né? Fala aqui na palavra. E será uma taça com chagas malignas. É feita naqueles que têm o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A segunda taça é derramada sobre o mar e se transformar em sangue. A terceira taça é derramada sobre os rios e as fontes das águas e se transformaram em sangue, por causa do sangue do justo. Porque aqui muitas pessoas morreram por evangelho, né? E por isso Deus também vai derramar a taça dele, né? A taça da ira dele sobre aquelas pessoas que foram contra ele o tempo todo, né, irmãos? A justiça de Deus vai ser feita. A quarta taça, derramada sobre o sol, que abrasa os homens. A quinta taça, derramada sobre o trono da besta, que sai a assolar o mundo. A sexta taça, derrama sobre o grande rio Eufrates, cujas águas foram secadas, para que os reis de toda a terra pudessem por ele caminhar, levado por um espírito imundo, e se congregarem contra Israel. A sétima taça é derramada no ar, e a última taça da ira de Deus. Quando isso acontecer, uma voz do céu clamará: está feito. Apocalipse 16, 17. Vozes, trovões, relâmpagos e grandes terremotos, como nunca visto, antes virão sobre a terra e sobre os homens, uma grande saraiva do céu. Irmãos? Então aqui eu termino, né, esse estudo e falo para os irmãos, né, que os irmãos possam estar lendo essas referências bíblicas e possam estar estudando a palavra do Senhor, né, porque tudo que Deus fala na palavra dele está se cumprindo, irmãos, né? E tudo isso aqui que eu acabei de falar para os irmãos, isso vai vir com a grande tribulação, né? Uma tribulação, como eu li ali no livro de Mateus, né? Uma tribulação que nunca foi vista, vai ser vista, né, irmãos? E Deus não quer que ninguém fique aqui nessa terra para passar por isso, né? Por isso que agora, nesse momento, eu faço um apelo para você, né? Se você ainda não conhece Jesus, né? Procura uma igreja mais próxima da sua casa, né? E faça um concerto com Deus, irmão. Se volta para Deus, para que vocês não venham passar por tudo isso aqui que eu acabei de falar, né? Porque não sou eu que estou falando, mas sim a Bíblia que está relatando tudo isso. Todo esse acontecimento que vai acontecer sobre a terra, né, irmãos? E aqui eu me dispenso e falo com vocês mais uma vez, né? Se vocês gostarem, deixe seu like, faça seu comentário, né? E compartilhe essa palavra, né? Me ajuda com esse canal a evangelizar muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. E aqui já te agradeço. Que Deus abençoe e vamos no nosso próximo estudo, né? Vou estar falando mais um pouco também sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente. Fica com Jesus e até a próxima. Um abraço.